Olá a todos, meu nome é Wellington Casas, eu faço parte da equipe com Augusto e o nosso tema de pesquisa escolhido, então, ele foi o comércio de armas de fogo e munição no Brasil. Então vamos começar contextualizando o tema. Então, muito diferente, né, do que é hoje em dia, né? No passado, até o fim ali da década de 1990, era muito comum, né, você estar folheando, por exemplo, folheando um jornal e encontrar vários anúncios, né, de compra e vendas de armas e munições, né, na seção de classificados ali, né, do jornal. Então, naquela época, então, havia, né, um comércio legalmente constituído que gerava toda uma cadeia, né, de valor com negócios, com empregos e também com arrecadação de impostos, né, por parte do governo. Para você ter uma noção, ali, né, antes de 2003, uma pessoa maior de 21 anos, ela poderia ir ao cinema, ir a um bar ou ir a uma festa portando uma arma, por exemplo. Isso porque, por muito tempo, esse foi o normal, né, daquela geração, né? Já que não havia muita burocracia, né, para comprar um revólver, uma pistola, então era comum todo mundo sair ali com a sua arma, com a sua pistola, para onde quer que fosse. Outro ponto também que difere, né, da nossa realidade de hoje é que, inclusive, a moda, ela abraçava o tema, né? Então, quando você comprava, seja uma bolsa ou uma pasta masculina, algumas delas vinham com um coldre junto para você estar ali colocando a sua arma ali. Então, ou, por exemplo, em um determinado carro da época tinha um compartimento ali próximo ao motorista, seja embaixo do painel ou do lado na porta ali, para o motorista poder guardar a sua arma. Ou seja, era uma outra mentalidade, né, que aquela geração tinha, muito diferente da nossa. Mas o que aconteceu, né? Então, mesmo com a posse e o porte de armas eles estarem normalizados, né? Então, os crimes violentos no Brasil naquela época eles só aumentavam, né? Um estudo de 2005 da Unesco então revelou que entre 93 e 2003, né, a taxa anual de mortes, né, por armas de fogo no Brasil, ela era mais elevada do que em uma série de conflitos armados pelo mundo afora, né? As taxas de homicídio elas subiam aproximadamente 8% ao ano. E o distrito, né, do Jardim Ângela, lá em São Paulo, então ele foi considerado, né, pela ONU como o lugar mais violento do mundo. Então, em 2003, né, como uma tentativa então do governo, né, de diminuir esses altos números, né, de mortes por arma de fogo no Brasil, então foi aprovado então o Estatuto do Desarmamento, então onde o governo federal passou a criar uma série, né, de dificuldades e empecilhos para o mercado de compra e venda de armas de fogo legalizadas, né, que era um mercado que já estava estabelecido. Então, com isso, a gente teve o referendo de 2005, tá? Em outubro, então, de 2005, 23 de outubro de 2005, então, foi feito um referendo, né, para validação do artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, que falava, então, exclusivamente sobre o comércio de armas de fogo, onde, então, mais de 59 milhões de brasileiros votaram contra a proibição, né, num universo de 95, de mais de 95 milhões de votantes que compareceram ao referendo. Então, dessa forma, o não ele venceu, né, em todas as unidades federativas, em todos os estados, né, o não venceu, e o artigo 35, então, ele foi excluído do Estatuto. No Rio Grande do Sul, então, foi o estado que teve a maior porcentagem de votos, né, a favor do comércio de armas, né, onde teve mais de 86%, contra o que menos teve foi Pernambuco, com mais de 54%. E todos eles votaram contra o desarmamento. Ou seja, mesmo a população então dizendo que não queria o fim desse comércio, as dificuldades elas continuaram a ser criadas, né? Então, mesmo com algumas pesquisas, né, alegando que a compra e venda de armas legalizadas elas não tinham uma relação com os altos índices, né, de criminalidade que até o momento só estavam aumentando, né? Então isso acabou então se refletindo também, inclusive, no colecionismo de armas, né? Então, nesse contexto, então, várias peças, né, que eram de valor histórico, né, que poderiam ter sido acolhidas em algum museu ou alguma coleção particular, enfim, acabaram sendo destruídas, né? E aqui, então, a gente tem os dados, né, do referendo. A pergunta ela era, né, o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? Era uma pergunta de sim ou não, a pessoa ia lá e votava no que ela achava, né? Esse voto ele era obrigatório e mais de 95 milhões de pessoas, então, compareceram para votar, onde, então, quase
64% votou não. Aqui a gente tem algumas imagens, né, da época. Essa aqui em cima da direita aqui, a gente tem um rolo compressor, né, onde então vários eventos foram criados por parte do governo para você entregar a sua arma. Inclusive, na época eles pagavam uma quantia em dinheiro, você entregava a sua arma e depois elas eram todas destruídas assim, por um rolo compressor. Né. Aqui na direita, na parte de baixo, então a gente tem o pessoal tudo na fila para votar, muito diferentes dos dias atuais, né, que não tinha pandemia na época. Então a gente tem todo o pessoal na fila para votar. E aqui a gente tem uma matéria do jornal O Povo, né, falando sobre a vitória do não. Mas então, né, atualmente, né, como que está esse mercado no Brasil? Então, apesar dessas dificuldades, né, que foram criadas, né, para o comércio de armas de fogo e também de munições, atualmente esse mercado ele ainda existe, tá? Esse mercado ele está em trajetória ascendente, né, desde 2018, tá? Então, de acordo, né, com dados da Polícia Federal, em 2019 foram registradas mais de 94 mil novas armas, um valor que representa um crescimento de mais de 80% quando comparado com 2018, né? E na comparação em 2020, né, o crescimento em relação a 2019 foi de 97,8%, ou seja, em 2019 mais de 186 mil novas armas foram registradas. Então esse movimento ele ocorre devido a alguns fatores. Né? O primeiro deles diz que essa popularização, né, ela aconteceu devido, né, ao posicionamento aberto do atual presidente sobre o tema, né, e também porque nos últimos 2 anos a gente está tendo uma flexibilização em relação às normas, né, sobre o registro, sobre o porte e o registro de armas de fogo. Né. Mas em contrapartida, né, um dos principais fatores restritivos, né, que a gente encontra é o peso dos impostos que incidem sobre essas armas, né, que podem superar a casa dos 70% do valor, né, ao cliente final. Né. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui em alguns sites, alguns e-commerces, né, brasileiros que vendem armas, e só o valor da arma em si, por exemplo, um calibre 38, ele está na casa dos 10 mil reais. Né? Aí você soma munições, você soma os exames que você tem que fazer, as licenças que você tem que tirar, então ele acaba ficando um valor muito, muito alto mesmo. Então, e por último, outro ponto aqui, que segundo os fabricantes de armas, né, a maior dificuldade encontrada, né, no mercado brasileiro está relacionado à quantidade de burocracia, né, para que você tire uma certificação, para que você possa lançar um produto dentro do país, o que acaba impedindo, né, que tanto as empresas nacionais quanto empresas de fora venham para cá ou lancem produtos dentro do mercado brasileiro. Olá, meu nome é Augusto e agora eu vou falar um pouco para vocês da pesquisa que a gente realizou. Essa pesquisa ela foi realizada pelo formulário Google, bastante conhecido. Pesquisamos um pouco sobre a idade, o estado civil e a renda mensal dos participantes e realizamos algumas perguntas, que são: você já teve contato com uma arma de fogo? Gostaria de ter posse ou porte de uma arma de fogo? Descreva sua opinião sobre o assunto. E por último, o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? Os dados coletados para essa pesquisa foram feitos no intervalo de 48 horas, com alunos da UDESC, da UFSC, Sociesc e Uniaselv. Nós obtivemos 112 respostas e entre essas, 27 foram respostas descritivas. Neste gráfico, podemos ver a idade dos participantes da pesquisa. 20% deles possuem entre 18 e 21 anos, aproximadamente 50% possuem entre 22 e 26 anos, pouco menos de 40% possui de 27 a 31 anos, e a minoria, 5% aproximadamente, possui mais de 32 anos. Analisamos também a renda mensal dos participantes, onde a maioria ganha entre 1 a 2 salários mínimos e a minoria não recebe salários, ou seja, assalariado. Uma grande parte também dos participantes recebem até um salário mínimo e outra parte recebe 3 ou mais. Em relação ao estado civil, 78% dos participantes são solteiros e 21% dos participantes são casados. Agora então vou apresentar as respostas das perguntas que tivemos na pesquisa.
onde a primeira é: você já teve contato com uma arma de fogo? E 60% respondeu que não e 39% respondeu que sim. Em relação à posse ou porte de uma arma de fogo, 32% tem intenção de obter e 67% não tem essa intenção. Por fim, perguntamos se o comércio de arma de fogo e munição deve ser proibido no Brasil, e a resposta ficou bastante acirrada. Porém, 53% dos entrevistados responderam que não deve ser proibido. Analisando os dados da pesquisa, percebemos que realmente o mercado de armas e munição ele está em expansão, ele tem potencial de expansão, porém ele sofre grandes riscos devido a esta polarização da população. Os dados também importantes foram que 46% não gostariam de ter arma e apoiam o desarmamento. 32% gostariam de ter arma e não apoiam o desarmamento. 22% não gostariam de ter arma e também não apoiam o desarmamento. E 17% teve contato com armas, porém não gostariam de ter arma própria. E 24% teve contato com arma e gostariam de ter arma própria. Neste slide e no próximo, temos algumas respostas descritivas dos participantes a respeito desta questão do desarmamento. Uma das respostas foi: acho importante ter a oportunidade de defesa pessoal e de meu patrimônio. É uma segurança, sabendo que o bandido vai ter arma independente da facilidade de ter posse ou porte. E por fim ali, exercemos o direito constitucional de proteger nossa família e patrimônio através da compra de uma arma de fogo, estando dentro da lei, sou a favor. Outros entrevistados apoiaram o desarmamento. Alguns comentários foram: não gostaria e acho que ninguém que não necessite para o trabalho deveria ter. É extremamente problemático e potencial para aumentar o número de mortes. E acredita que para possuir posse ou porte de armas, a sociedade primeiro precisa ter consciência do que ela significa. Não são armas que matam pessoas, são pessoas. Assim, culturalmente, a sociedade brasileira não possui maturidade para possuir uma arma. Concluindo nossa pesquisa de mercado, atualmente, dentro do ambiente universitário, a maioria da população não aprova o desarmamento. Vemos também uma grande polarização entre os participantes, e nem todos que já tiveram contato com arma de fogo querem ter o porte ou posse de arma. Muito obrigado a todos pela atenção.